Vida Canal 17, a TV inteligente. Falando em jovens, né, vamos falar de passe livre. O senhor acha justo, acha correto o município pagar por todos os alunos da rede privada e pública estadual? Primeiro, não é assim, não é o município que paga. Quem paga são os munícipes. Né? Ou ele paga como contribuinte dos impostos ou como usuário do sistema de transporte coletivo. É uma parte disso. O empresário não põe R$1 nessa chamada gratuidade. Né? Então, alguém paga. Quem paga é o cidadão, ou como contribuinte ou como usuário do sistema. Então, nós entendemos de que manter o passe livre é importantíssimo. Certo? Então, até que se ache uma solução que o plausível é isso, então o governo federal assuma os seus, o governo do estado e o município. Agora, nós temos que priorizar principalmente o aluno que realmente precisa desse incentivo. Então, nós manteremos o benefício até que consigamos, junto a cada ente, que se responsabilize pela sua quota-parte. Candidato, já existem alguns projetos na atual gestão, como o Semenina, a Escola Integral, o Valorizando Vidas, o Poeira Zero, e outros que, de fato, funcionam muito bem, já estão funcionando muito bem. O senhor sendo prefeito, o senhor vai manter esses projetos? Com certeza. Essa fase, falávamos agora há pouco da questão política, das práticas, não há mais lugar para isso. Não é porque uma iniciativa veio de uma administração anterior que ela tem que mudar de nome, tem que deixar de ser feita, reinventar a roda. Então, a sociedade, ela quer mais, com todo o direito. Então, aquilo que está dando certo, nós temos que potencializar ainda mais, azeitar para que funcione melhor. Né? E partir para outras inovações que atenda a população em outras áreas. Então, não tenho dúvida de que esses programas sociais, o programa de asfaltamento nos bairros, principalmente, serão mantidos. Olha, na educação sabemos que Cuiabá tem a melhor avaliação do estado do Mato Grosso, um dos melhores índices do Brasil. O que o senhor vai fazer para dar continuidade e melhorar ainda mais a educação aqui do nosso município? Melhorar a educação em Cuiabá é buscar excelência. Então, nós podemos ter problemas em algumas áreas, mas em outras nós podemos ter excelência sim, melhor que fosse em todas, ou que seja em todas, e devemos perseguir isso. E a educação em Cuiabá, graças a Deus, de um tempo para cá, ela está institucionalizando suas práticas. Então, isto tem menos ingerência política no aspecto negativo e acaba sendo uma participação mais positiva. Então, nós temos que ir adiante, né? Nós temos que a 100% o programa de escola integral nas escolas, dobrar o número de vagas para crianças de 0 a 3 anos na creche, modernizar e equipar as estruturas das unidades escolares. Hoje as escolas estão por receber tablets, lousas digitais. Ar-condicionado nas escolas? Ar-condicionado. Então nós estamos entrando num outro momento. Cuiabá está num processo de inclusão naquilo que tem de mais moderno na educação pública do país. Então nós temos que acreditar na ciência, na tecnologia como uma ferramenta importante para a educação, valorizando os nossos quadros profissionais, os professores e todos os outros profissionais, dando ao nosso aluno uma capacidade de absorção do conhecimento cada vez maior. Então, a comunidade ganha com isso, a escola é uma unidade transformadora de uma realidade local, de uma comunidade. Então, é pensar desta maneira e nós vamos ter na educação, dessa forma, uma forte ação de desenvolvimento social. Candidato, quais as suas propostas para a de assistência social? Na área da assistência social, nós temos que investir pesadamente na proteção à família, nas suas várias interpretações possíveis. Na proteção social, nós temos, desde a questão da segurança, que me referi há pouco, que permeia essa questão da assistência no enfrentamento às drogas de maneira preventiva e também curativa, na questão de oferta, né, de ambientes à população saudável, seja um centro de convivência de idoso, sejam os programas de proteção à criança ou adolescente, de fortalecimento dos centros de referência de assistência social. Então, são políticas que devem ser continuadas. Vou dar um exemplo. Mendigos em Cuiabá. Os últimos dados que nós temos, imaginamos que são muitos. São bastantes, mas são cerca de 300, segundo esses apontamentos. Então, ora, ainda dá para a cidade tomar uma atitude, certo? Não no sentido de esconder essas pessoas, ou muito menos de ignorá-las, mas de buscar as realidades de cada um e fazer esse trato
certo? Como política pública do indivíduo, da sua família, num trabalho de reinserção, aqueles que for possível, de amparo de uma forma geral. Então nós temos condições de dar a Cuiabá um rumo muito diferente, né, daquilo que vemos hoje. Então Cuiabá é uma cidade que dá certo, é uma cidade de potencialidades. Eu acredito em Cuiabá e principalmente no povo cuiabano, pela sua capacidade de superação. Candidato, sabe-se que fazer gestão pública, não se faz gestão pública sem transparência. Que tipo de mecanismo o senhor vai utilizar para poder dar transparência à sua gestão junto à população? Além daquilo que hoje é lei, o que devia ser um hábito no Brasil, por vezes precisa que se estabeleça em lei. Então hoje nós temos aí todo um arcabouço que determina as formas, né? O portal de transparência, aquilo que o Tribunal de Contas hoje tem se esmerado em publicizar num controle mais efetivo, quase concomitante, em alguns casos até concomitante. Então eu acho que a transparência é o melhor caminho de credibilidade, de acreditamento da administração. Então além daquilo que seja legal, a exigência de lei, nós temos todo o interesse de fortalecer os conselhos municipais, de que haja esse controle social, não como um atrapalho da administração, mas como uma ajuda para que possamos acertar cada vez mais. O senhor vai utilizar, por exemplo, o orçamento participativo? É uma lei, né? Está estabelecida em lei, de maneira que seja praticável, onde a gente faça as reuniões não para cumprir tabela ou atender a legalidade apenas, mas que seja execuível dentro da circunstância histórica que o município atravessa. O senhor tem praticamente 2 minutos para as conclusões, para as suas considerações finais. Pode deixar um recado para o eleitor, por favor. Bom, primeiro pedir o voto, né? Pedir o seu voto, que na minha opinião é um direito sagrado, né? Conquistado aí dentro de um processo de luta democrática e que a gente tem que ter bastante consciência na hora de exercê-lo. Me coloco na condição de candidato a prefeito de Cuiabá para ser prefeito de todos, né? Para que nossa cidade possa crescer, se desenvolver socialmente e que não seja essa uma realidade de alguns. Eu tenho uma história de luta, eu não tenho uma história de lucro, certo? Não creio também de que algumas discussões que estão sendo postas, que o melhor prefeito é aquele que esteja alinhado com o governo do estado, com o governo federal, como se isso fosse condição para se administrar uma cidade. Se o pensamento é esse, é um crime contra o nosso município. A gente chega a pensar então que se deixou que alguns problemas se agravassem por questões meramente políticas, eu creio que não, certo? Então, no processo eleitoral é muito comum, né, nos programas eleitorais, é quase uma novela para alguns. Né, encena-se, posta-se vozes, algumas cenas bonitas, né, se cria algumas situações, mas passado o processo eleitoral vem a realidade. E aí cada gestor, nas suas responsabilidades, dentro do conjunto legal do país, tem que se respeitar e cada um fazer a sua parte. Então eu quero ter o meu compromisso maior com Deus e com você, cidadão, com a população de Mato Grosso. Então a minha maior aliança são com essas duas forças, né, com Deus e com o povo de Cuiabá. É isso aí. O senhor ainda tem 1 minuto, se quiser complementar. Opa, né? Eu quero nesse 1 minuto dizer, gente, que quero muito administrar Cuiabá. Conheço essa cidade, conheço seus problemas. A minha origem nas comunidades, venho do movimento comunitário. Tive a oportunidade de estar em cargos importantes, por onde passei tive as minhas contas aprovadas. Certo? Não tenho qualquer dificuldade com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, sempre procurando agir com zelo. Então eu venho pedir o seu voto nesta convicção de que, além do voto, quero ter a sua confiança e depois o seu acompanhamento na administração. Então eu peço muito que você analise nessas eleições não só as propostas dos candidatos, mas as propostas que são execuíveis, aquelas que estão dentro da nossa realidade. Muita coisa está sendo feita em Cuiabá de positivo. Então nós precisamos concluir essas iniciativas e avançar naquilo que nos falta fazer. Peço o seu voto, peço o seu apoio e pode acreditar, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte até dia 7 de outubro, Carlos Brito, 55. Isso aí, conversei hoje com o candidato pelo PSD, Carlos Brito, a prefeito de Cuiabá. Carlos Brito, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no programa Notícias e Negócios. Eu que agradeço, Haroldo, desejo sucesso e lhe parabenizo, né, pelo sucesso do programa. Obrigado a você. Olha, obrigado pela audiência, pelo carinho da sua audiência em casa. Você já vai tirando suas conclusões aí, tá bom? TV Cultura Canal 17. A TV inteligente.